Ainda dentro desse campo onde estamos fazendo alinhamentos de valores e alinhamentos de conceitos para que a gente possa prosseguir nessa jornada de ESG, nós vamos falar agora sobre alteridade e ética. O que é alteridade? Alteridade vem de uma palavra do latim, a gente conhece muito aquela expressão alter ego, o outro ego, mas alter significa o outro. E alteridade é reconhecer o outro como legítimo, diferente, com sentimentos e direitos próprios. Alteridade nada mais é do que reconhecer uma outra pessoa como pessoa. Essa é uma das regras de ouro da vida, da humanidade, de uma pessoa digna. Quando considera e trata o outro com respeito. Ela não vê a vida e não vê o mundo só para ela, a partir dela, dos interesses dela. Mas ela se locomove e ela transita respeitando e tendo conhecimento que, assim como ela é um indivíduo, ela também lida com outros indivíduos. E os 3 pilares da alteridade são respeitar as diferenças, porque ninguém é igual a ninguém, sair do próprio ponto de vista e reconhecer a dignidade humana. Entregar para outra pessoa a dignidade que ela tem enquanto ser humana e companheira do mesmo mundo que você habita. E o que é ética? Ética já é mais um campo da filosofia, onde se estuda o certo e o errado, ou o justo e o injusto. Existe uma diferença que nós precisamos perceber entre ética e lei. Por quê? Porque nem tudo que nós fazemos é errado diante da lei, mas uma pessoa atenta pode perceber que o que você está fazendo é antiético, porque na lei a gente vê o que é permitido e o que não é permitido fazer. Na ética, nós já temos um conceito um pouco mais profundo das coisas que é certo ou não é certo fazer porque eu posso atingir um próximo. Então a ética é uma prática muito mais reflexiva e responsável nas nossas relações. E ética e alteridade, elas são uma relação inseparável. Não há ética sem reconhecimento do outro. Não há um caminho de uma conduta ética se eu não respeito o outro enquanto indivíduo. Então, o princípio básico é: minhas ações afetam outras pessoas e eu preciso, então, considerá-las com atenção. A alteridade e a ética nas organizações também passam pelo mesmo caminho, trilham o mesmo conceito. Empresas éticas valorizam o indivíduo ao mesmo tempo que valorizam a diversidade. Escutam ativamente, praticam responsabilidade socioambiental, promovem justiça no dia a dia. E uma governança ética, ela sempre faz essa pergunta: como essa decisão que nós estamos tomando afeta quem não está dentro dessa sala? E é interessante, porque nas nossas relações de pai, filho, cônjuge, amigos, relações saudáveis, elas justamente se dão numa alteridade, num respeito ao outro, ao considerar um outro que o outro não sou eu. Então não são só os meus interesses, não é mais só o que eu quero, mas as minhas decisões também passam em compreender quais são as necessidades e o que a outra pessoa quer. E aí eu queria dizer uma das teorias bem conhecidas aí, principalmente na área de governança e administração, que é a teoria da tragédia dos comuns. Ela ficou famosa com o filme Uma Mente Brilhante. Eu vou achar aqui o link do filme, eu acho que tem essa cena no YouTube, e eu vou compartilhar e vou deixar aqui embaixo da aula, que ela é bem conhecida, na verdade ele faz uma abordagem da teoria dos jogos, mas é o mesmo conceito do que a teoria da tragédia dos comuns. Inclusive John Nash, que é um matemático que desconstruiu uma ideia e construiu essa teoria, ele venceu o prêmio Nobel depois disso. Mas o que é a tragédia dos comuns? É a teoria que mostra como recursos compartilhados tendem a ser superexplorados quando cada indivíduo age pensando apenas no seu benefício imediato. Então, a tragédia dos comuns é quando todos nós buscamos apenas os nossos próprios interesses. E quando todos buscam seus próprios interesses,
nós perdemos a alteridade, a consciência do outro e começamos a prejudicar outras pessoas. Um dos exemplos clássicos, da tragédia dos comuns é essa cena, é um campo de pasto comunitário onde cada fazendeiro pode colocar o seu gado lá. Para cada novo boi, o lucro sempre é individual, mas o custo para manter o pasto, o custo da área é compartilhada por todos. Então, óbvio que se cada um pensar só em si, haverá uma superexploração do solo, e o resultado vai ser que todos vão perder, porque o recurso se esgotará rapidamente. E onde entra a autoridade nesse exemplo? A tragédia dos comuns acontece quando todos nós, cada um, não reconhece o outro como legítimo e afetado pelas nossas ações. Então, com a autoridade, eu entendo que o campo não é só meu, eu reconheço que a minha ação impacta outras pessoas hoje e no futuro, e eu então começo a me perguntar como o meu uso desse recurso afeta os outros animais, como afeta os meus sócios e se eu estou sendo justo. A autoridade transforma a lógica do uso sem limites para um uso com consciência. A tragédia dos comuns é a consequência da ausência de alteridade, quando nós só olhamos para o nosso próprio ganho, ignoramos os impactos sobre os outros e sobre o coletivo. Então a solução passa por termos uma responsabilidade compartilhada, termos uma governança ética e temos uma empatia intergeracional, ou seja, considerar inclusive uma futura geração que ainda não nasceu. Então, eu não preciso explicar muito, é o que mais nós temos visto na nossa sociedade. Os exemplos práticos atuais é crise hídrica, porque empresas e pessoas consomem água sem pensar na escassez futura, emissões de carbono, países e empresas que não limitam emissões, gerando efeitos climáticos globais, pesca predatória, o excesso de captura sem considerar a regeneração dos estoques para outras comunidades, e por aí vai. As crises nossas do meio ambiente, nossas crises ambientais, geralmente elas passam por falta de alteridade. Por quê? Porque sem alteridade nós temos tragédia. Com alteridade nós temos sustentabilidade. E ao encerrar essa aula eu queria trazer um exemplo muito conhecido, porque ele trouxe impactos principalmente para os Estados Unidos, mas isso desdobrou em realidades no mundo inteiro, que foi o caso da Enron. No começo do século, agora, foi em 2001, a Enron era uma das maiores empresas norte-americanas, de energia, e era gigante. E ela começou, durante algum tempo, ela começou a produzir fraudes financeiros para ocultar seus resultados. E esse caso da Enron é um exemplo emblemático de como uma cultura corporativa pode desvirtuar os princípios éticos em busca de lucros. Entre as principais falhas que eles tiveram manipulação contábil deliberada para enganar investidores e o mercado, a atuação cúmplice de uma auditoria independente, que foi a Arthur Andersen. Nessa época, o que nós hoje chamamos de Big Four, as 4 grandes empresas de auditoria independente do mundo, que se contrata para ter uma opinião da terceira parte, naquela época eram 5, era a Big Five. Tinha a 5ª grande auditoria, que era a Arthur Andersen. Então, eles começaram a fraudar números intencionalmente e fizeram um conchavo com a Arthur Andersen, e eles validaram esses números para o mercado e não reportaram as irregularidades. A pressão interna por resultados, criando um ambiente onde práticas antiéticas eram toleradas e incentivadas, e falta de transparência com as partes interessadas, com os stakeholders, prejudicando profundamente a confiança dos investidores. E quais foram as consequências de uma empresa tão grande que, por causa de um pequeno grupo de pessoas que não tiveram nenhuma alteridade, nem ética, eles destruíram essa empresa, roubando e fraudando os números. A Enron entrou em falência e, ao fechar suas portas,
21 mil pessoas perderam seus empregos. Então imagina o impacto econômico de 21 mil famílias que, né, perderam, às vezes, o cabeça da casa, né, o arrimo da família, perde seu emprego, e isso impacta diretamente filhos, esposa, marido, o que nós estamos falando aí de centenas de milhares de pessoas diretamente prejudicadas por isso. Além disso, né, muitos dos funcionários que tinham comprado ações, tinham os stock options, né, e investiam em fundos de aposentadoria da Enron, perderam tudo. Pessoas muito simples, com salários baixos, né, perderam tudo que tinham. Né? Arthur Andersen, que era essa auditoria independente, ela quebrou, porque ela perdeu completamente a sua credibilidade por ter se envolvido nessa operação. Né? Milhares de investidores e acionistas, né, perderam o seu dinheiro, porque a empresa quebrou e a ação despencou quase para o zero. Então, só a Enron é estimado que ela gerou um prejuízo de 74 bilhões de dólares. Nós estamos falando de uma coisa de mais de 20 anos atrás. Então, esses 74 bilhões é muito dinheiro. E esse dinheiro sumiu do mercado. Não é preciso nem dizer como isso gerou uma profunda crise de confiança no mercado. Né? E isso, então, gerou umas consequências que transformaram e mudaram o mercado por completo. Né? Então, foi decidido, principalmente por causa de uma lei que foi criada, que ficou muito famosa naquela época, né, de dois parlamentares, né, com os sobrenomes Sarbanes e Oxley, por isso ela ficou conhecida como a Lei SOX, de uma revisão, né, de todos os processos de governança corporativa das empresas americanas, inclusive fortalecendo e exigindo controles internos e responsabilizando os seus executivos de uma forma direta nas informações financeiras e nas tomadas de decisão. O fato é que uma empresa desse tamanho, que por causa de poucas pessoas que só pensaram no seu benefício, né, e aí o presidente foi preso, né, diretoria, foi todo aquele escândalo financeiro que aconteceu lá. Eles trouxeram muita tristeza e eles trouxeram muito prejuízo para uma sociedade inteira. Isso é a tragédia dos comuns. Né? É quando um grupo de pessoas pensa só em explorar, pensa em só no seu benefício e não percebe que isso vai produzir escassez, desequilíbrio e injustiça para outras pessoas. Gosto bastante dessa frase, termino com ela, do Fábio Barbosa, que foi presidente, né, do Banco Real, depois do Santander, e hoje me parece que ele é presidente do Conselho de Administração da Natura. Então ele fala, o propósito de todos nós tem que ser que a nossa empresa ela venha a dar certo, mas fazendo a coisa certa do jeito certo. E esse é o estímulo, né, no nosso alinhamento de cultura organizacional e de estruturação de um negócio. Claro, nós queremos que tudo dê certo, mas nós não abrimos mão de fazermos a coisa certa do jeito certo.